Pois é, eu decidi empreender pela internet porque eu já trabalhava, né, há muito tempo como CLT, como engenheiro civil, né, por mais de 10 anos. Eu fiquei ali aproximadamente 9 anos só mexendo com obra. Aí depois eu fui para o comercial também na área de engenharia e sempre, né, acompanhando, né, o digital, o mercado de marketing digital. E me interessava muito por essa questão, né, de trabalhar de casa, ter o próprio negócio, né, aproveitar a questão de escala da internet, né, então foi por isso que eu decidi empreender pela internet, né, justamente porque eu via uma possibilidade ali de maiores ganhos, mais liberdade de tempo, né, toda aquela promessa inicial, né, que é vendida por aí, que tem as suas verdades, porém também tem, né, as suas mentiras, né, entre aspas. Então tem aquela pergunta que diz o seguinte, né, o que eu imaginava que encontraria. Eu imaginava, né, que eu encontraria facilidade, né, então você iria ali gravar uma vez só um curso, ia começar a vender, ia produzir conteúdo, as pessoas iam querer comprar, né, então existia inicialmente essa minha ideia, apesar de que eu já tinha uma certa mentalidade de vida mesmo, né, de saber que nada é tão fácil como parece. Porém, eu via no digital essa possibilidade de ter, né, uma mais, poderia dizer assim, facilidade, né, em termos de ganhos financeiros, faturamento, liberdade, né? Então eu não posso falar que não existia isso, porque de fato existia essa mentalidade, né, essa percepção inicial. E de fato, o que a realidade me mostrou? Ela me mostrou que não existe almoço de graça, né? Tudo tem o seu preço, tudo tem a sua dedicação, o seu trabalho, o seu esforço, né? Então ninguém vai comprar de você simplesmente porque você resolveu ir para a internet, né? Então, para a pessoa de fato ir lá e dar o dinheiro dela para você, né, por um produto ou para um serviço, aquilo tem que fazer sentido para ela, né? Então, e isso você vai aprender na prática, né, quando você estiver no campo de batalha, né? Porque quando eu trabalhava, né, como CLT, eu tinha ali o meu salário, né? Então, independente, né, não é 100% independente do que eu fazia, né? Porque, vamos supor, se eu trabalhasse mal também, não entregasse resultado para a empresa, eu ia ser demitido, né? Mas, assim, é diferente o ecossistema ali de quando você está empreendendo, né? Quando você está como CLT, você já tem ali você sabe que no final do mês vai cair aquele salário, né? Mas isso aí vai do caráter de cada um, né? Questão de desempenho, de entrega ali ao longo do mês, né? Mas pelo que eu, né, procurei, né, desempenhar durante esse período que eu trabalhei como CLT, eu sempre procurei, né, dar o meu melhor ali. Mas a gente sabe que é diferente, né? É diferente de quando você está como CLT e quando você está como um empreendedor. Quando você está como empreendedor, é como se você estivesse numa selva mesmo e você tem que ir para caça, né? Então você tem que, né, ir para caça, tem que correr atrás da caça, matar para você ter a comida ali, né? Então, e quando você está como CLT, né, usando uma metáfora boba ali, né, você está meio que, né, preso ali, né? Tô falando de forma genérica, né? Lógico que existem as exceções, mas você recebe ali um valor, né? Uma comida ali por mês, né? Você tem um limite de teto. É lógico que existem outras variações, né? Por exemplo, quando eu fui para o comercial, mesmo sendo CLT, quando eu fui para o comercial, para mim melhorou bastante, porque eu comecei a ter comissão também nas vendas. Então, foi onde eu comecei a abrir a cabeça, né, para a área de vendas, para a área de ter, além do fixo, ter uma parte variável que dependeria do meu desempenho, né? Então eu tive essa escola, né, mesmo sendo CLT, eu fui para o comercial e comecei a ter essa escola também na área comercial, que para mim foi bastante interessante, que aí depois eu abriu portas para mim, né, eu comecei a pensar em empreender, né, depois que eu tive essa experiência na área comercial. E aí, o que eu descobri sobre vendas, né? Vendas é o oxigênio da empresa, né? Então, você tem ali o processo de captação de leads, né? Leads são potenciais clientes, né? Existem vários canais de captação de leads, né? Então, o que eu descobri sobre vendas, né? Vendas é o motor da empresa, né? Se você não tiver vendas, né, você não vai ter faturamento, não vai ter clientes, né? Então,
a questão de vendas, ela é bem interessante e foi uma coisa que eu tive que aprender, ainda estou aprendendo, melhorando aos poucos, porque até então minha formação era técnica, né, engenharia civil, eu mexi com obras aí por alguns anos e não tinha tanta essa preocupação de vendas, né, diretamente, apesar de que a gente sempre está vendendo, né, a gente vende a nossa imagem, o nosso trabalho, então assim, dificilmente alguém não está vendendo, porque mesmo que a pessoa trabalhe com a parte técnica, igual eu trabalhava com engenharia civil e obra e tal, a gente tinha que vender a nossa ideia, né, tinha que vender, né, aquele bom relacionamento ali, tanto com o cliente como com o empreiteiro, né, quanto com o gerente, né, que estava te supervisionando ali. Então, a gente está a todo tempo, né, vendendo. E porém, agora, de fato, eu já estou trabalhando com vendas ali na linha de frente mesmo, né? Como, de fato, né, vendas é conhecido, né? Eu recebo ali o lead, faço uma call de vendas, aí eu vou, né, trabalhar ou spin selling, vou trabalhar, né, que é uma estratégia de vendas, apresentar o meu serviço. Atualmente eu estou vendendo serviço na minha agência, então é uma arte que o tempo todo a gente tem que ir lapidando, desenvolvendo. Por exemplo, antes eu trabalhava mais, eu fazia vendas mais como no sentido de apresentação, né, do meu serviço. E eu vi que a minha conversão estava em torno ali de 10% aproximadamente. Depois que eu comecei a mudar a estratégia, já tem aproximadamente 1, 2 meses, voltada mais para spin selling, que é uma estratégia de venda, onde a gente deixa de diminui ali a questão de apresentação, né, do seu produto ou serviço e foca mais ali, né, no cliente em si, qual que é a necessidade do cliente, quais são as dores. Minha conversão aumentou bastante, né, então foi ali em torno para 20%, praticamente dobrou minha porcentagem de conversão. Né, então, vendas é uma arte, né, a gente sempre tem que estar estudando, aprimorando, colocando em prática, né, não ficar só na teoria, e é na prática mesmo que você, né, através dos números, né, os resultados vão falar por si só. Então, as vendas, ela te dá essa possibilidade de trabalhar por conta própria. Né? Então, a partir da hora que você sabe fazer uma captação de leads, a partir da hora que você sabe vender, né, quando você tem um produto, tem um serviço, às vezes você nem precisa ter o produto ou ter o serviço, né, mas se você saber fazer a captação dos leads, saber vender, né, você já vai, né, conseguir trabalhar por conta própria. Tá bom? Então, o que eu descobri sobre trabalhar por conta própria? Né? Eu descobri que você tem que desenvolver, você meio que vai ser obrigado, entre aspas, a desenvolver várias skills. Né? Então, como eu passei praticamente 3 anos, né, já estou 3 anos no mercado digital, eu comecei aprendendo sobre copywriter, edição de vídeos, sobre produtos, né, como fazer infoproduto, como vender, então assim, como fazer uma landing page, um website, né, então todo o tráfego pago, mídias, né, compra de mídias, né, então eu fui adquirindo ao longo desses 3 anos na prática, né, à custa de investimento, foco, suor, noites perdidas, né, então foi bem intenso esses 3 anos aí que você acaba adquirindo algumas habilidades e se você for por esse lado de prestação de serviço, você acaba montando uma agência e prestando serviço para outras pessoas ou empresas, né? Que é o que eu estou fazendo atualmente. E dentro desse processo, desse ecossistema, você, né, tem que desenvolver várias habilidades, entre elas, né, como lidar com clientes. Né? Eu sempre lidei nessa trajetória minha, né, como engenheiro civil, eu sempre lidei com clientes, tanto clientes de várias pontas, né? Eu tinha ali o cliente que realmente a gente estava fazendo a obra para ele, prestando serviço para ele, porque na verdade lidar com clientes, se você na essência, né, no final você vai estar lidando com pessoas, né? Então você vai, por exemplo, como engenheiro civil, eu tinha o meu gerente, né? Então eu tinha que ter um relacionamento ali com o gerente, tinha o empreiteiro que eu contratava para prestar o serviço, então você tinha que lidar com essas pessoas e tinha que lidar com o cliente de fato que contratou, né, que comprou o nosso produto, os nossos serviços. Né? Então você está no meio ali com várias pessoas interessadas, né, no projeto, são os famosos, né, tem até uma palavra agora que me fugiu agora, stakeholders, me fugiu o nome correto agora, né, quando a gente estuda gestão de projetos,
Então tem várias pessoas interessadas ali no projeto e você tem que lidar com pessoas, né? Então o autoconhecimento também aqui é muito importante, porque a partir da hora que você se conhece, você vai saber lidar melhor com outras pessoas, né? Então, o que eu descobri sobre lidar com clientes? Eu acho que assim, quanto mais você entende, ou quanto mais você se entende ou se descobre, isso aí já está relacionado com o desenvolvimento pessoal, você vai lidar melhor com as pessoas, né? E os clientes não são diferentes. Não são pessoas, assim como você, que tem a necessidade ali de um serviço seu, do produto seu, e você vai tentar lidar da melhor forma possível, né? Sem tentar também, eu acho que tem toda a questão de quando você sabe se impor, ou na verdade, não é nem questão de saber se impor, mas assim, é questão de respeito ali entre ambas as partes, né? Porque também não é porque a pessoa é seu cliente que você vai se sujeitar a qualquer coisa que aquele cliente fale ou qualquer coisa que aquele cliente queira te solicitar, né? Então existe ali um contrato, existe ali, né, um acordo, a pessoa está dando o dinheiro dela e você está dando o seu serviço, né? Então existe ali um combinado que tem que ser respeitado por ambas as partes, né? Lógico que nesse meio tempo também tem o famoso jogo de cintura, né, que ele é bastante interessante ali, porque você consegue, se você não for tão rígido, porque existem muitas pessoas que são rígidas, né, ali, né, no preto e no branco, e acaba que você acaba atrapalhando ali o LTV, né? O que é o LTV? A recorrência ali do cliente ao longo dos meses, né? Então, quando você tem um certo jogo de cintura que você vai aprendendo ali na prática, você consegue estender esse período de LTV, que é o cliente vai renovando com você ali a cada mês, né? Para quem trabalha com agência, né, o LTV é um fator bastante importante, porque quanto mais tempo o cliente ficar com você, mais, né, você vai ter lucro, né, com aquele mesmo cliente, né? Como se fosse uma compra recorrente todos os meses, beleza? E o oposto disso é o churn, né? Então a pessoa decide não ficar mais com você na agência, então a gente tem essa palavra em inglês, né, churn, quando a pessoa sai, né, do seu portfólio ali, né? Então, o que eu descobri sobre lidar com clientes? O lidar com clientes é uma arte, né? Assim como várias outras áreas, mas lidar com clientes é lidar com pessoas. E você, quanto mais você souber lidar com pessoas, mais você vai amadurecer, você vai ser uma pessoa melhor, né, no final das contas. E isso tudo que eu te falei sobre vendas, sobre lidar com pessoas, isso tudo está relacionado com liberdade, porque a partir da hora, né, eu até escutei um podcast do Flávio Augusto mês passado. A partir da hora que você sabe captar leads, sabe vender, quando você tem um produto, tem um serviço, você começa a ter uma autonomia, né, uma liberdade ali, entre aspas, de conseguir fazer dinheiro, né? Então você não vai depender mais de um emprego, depender de uma empresa para te contratar. Então você consegue, né, gerar o seu próprio recurso ali na selva, né, vamos dizer assim, metaforicamente, né? Então você vai conseguir captar a sua própria comida, né? Então você vai conseguir gerar, né, a sua renda. Então isso tem muito a ver com liberdade, né? Porque a partir da hora que você entende o funil, entende o processo, você no primeiro momento vai fazer tudo, né? Então você vai ser uma urgência, onde você faz tudo, você faz copy, edição de vídeo, né? Você faz o tráfego pago, faz a captação de cliente, faz as calls de vendas, faz tudo, né? E depois que você está bem alinhado nisso, você consegue delegar, consegue contratar outras pessoas. Ou, às vezes, tem pessoas que nem passa por isso, nem quer fazer tudo. Ela simplesmente foca ali no comercial, na prospecção, vendas, e as demais coisas ela delega, sem ao menos ter passado, né, por essa prática. Ela simplesmente tem uma noção ali de como funciona e consegue delegar, né? Aí está muito na parte da questão de perfil de cada um, de gestão de pessoas. Então, esse ecossistema de empreendedor, ele é um ecossistema onde você está constantemente aprendendo. Vou falar por mim, né? Diferente, por exemplo, quando você está como CLT, eu tenho a impressão, como eu trabalhei mais de 10 anos como CLT, tem um momento que você acaba ficando um pouco estagnado em termos de crescimento pessoal, fazendo sempre a mesma tarefa, e aquele negócio fica automático, mecânico, e acaba que você fica ali incomodado, né? Tem até um autor que diz que, né, de qualquer forma vai doer, né? Então se você ficar ali fazendo a mesma coisa por 10, 20, 30 anos, né, que é uma estagnação ali,
isso aí vai doer, você vai ter sofrimento, né, referente a isso. E também o crescimento também dói, né? O crescimento também, você tem que estar ali, né, todos os dias crescendo, se desenvolvendo. Então, no final das contas, você tem que escolher a sua dor, né? A dor da estagnação ou a dor do crescimento, né? Não tem como por onde escapar, não. A vida em si vai te desafiar, né? A vida em si nos desafia, né? Ela está em constante movimento, ela não, ela, o próprio fluxo, né, da vida vai exigir isso de cada um, né? Porque tem muita gente que corre atrás ali da segurança, né, da estabilidade. Porém, né, como diz o próprio Flávio Augusto, não existe isso, né? Isso é uma ilusão, né, da estabilidade, da segurança. Lógico que existe ali, né, todo mundo, né, quer ter um certo conforto, quer ter uma certa previsibilidade, né? Porém, isso não pode ser o objetivo final, né? Porque o movimento, o desenvolvimento, ele é sempre presente, né? Basta você perceber, né, observar na própria natureza, né, na sua realidade mesmo em si, com você mesmo, né, com seus familiares. Então, beleza. Então, esse aqui é o segundo vídeo do meu canal. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Estou aprendendo aqui aos poucos, gravar aqui sem roteiro, apenas com uns bullet points aqui, né? O tema desse vídeo foi algumas verdades que aprendi empreendendo pela internet. Aprendi e estou aprendendo ainda, né? Então o meu objetivo aqui é postar pelo menos um vídeo aí por dia. Quer dizer, eu tava com a meta de 2 vídeos por semana, agora eu tô querendo postar todos os dias. Na verdade, eu não gosto muito de regra assim, né? Mas a minha intenção vai ser produzir o máximo que eu conseguir. Porque eu acho que acredito que vídeo após vídeo eu vou ficando melhor aqui, né? Para mim eu vou conseguir expressar minhas ideias melhores, trazer vídeos melhores, melhorar a minha comunicação, né? Porque eu nunca fui muito dessa área de comunicação, né? Eu sempre sou ali nos bastidores, na parte técnica, e estou me desenvolvendo nesses últimos meses aí na parte de vendas, comunicação. Então acho que sempre tem o começo, né? Ninguém nasceu bom, né? Todo mundo teve o seu começo ali. Esse aqui está sendo o segundo vídeo. Esse aí eu vou fazer uma ediçãozinha básica ali, só tirar ali algumas partes né, alguns cortes aqui, mas a ideia é editar o mínimo possível do vídeo, né, e já colocar ali no YouTube e já no próximo, no meu terceiro vídeo, já tentar melhorar a minha dicção, minha comunicação. Beleza? Espero que eu possa estar ajudando aqui nessa minha documentação da minha jornada, né? Conto com o seu apoio aí, né, uma curtida aí no vídeo, um comentário, alguma coisa, uma inscrição aí no meu canal, pra gente tentar, né, eu tô agora em junho de 2026 e espero levar esse projeto aqui, né, para mais aí, pelo menos 2, 3 anos aí, para ver se eu consigo crescer esse canal, montar uma audiência. Esse é o objetivo, tá bom? E me desenvolver ao longo desse período, crescer como pessoa, beleza? Um abraço aí, até mais, tchau.